Bom dia a todos e todas. Quero dar início a mais uma atividade de extensão do ECOS. No ano de 2023, a gente organizou um ciclo de minicursos sobre métodos e técnicas de pesquisa e o objetivo é estimular os espaços para o compartilhamento de experiências metodológicas em pesquisas acadêmicas. Os nossos temas são diversos e abarcam diferentes métodos e técnicas, ferramentas e procedimentos. Hoje a gente tem o terceiro minicurso com o professor Alberto Cupani, que fará uma exposição sobre as transformações da nossa relação com a ciência, que são provocadas por mudanças culturais. O professor Alberto Cupani possui graduação em licenciatura em filosofia pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e doutorado em filosofia também pela mesma universidade. Pós-doutorado em Frankfurt, na Alemanha, e também na Universidade de Paris 7. Foi pesquisador do CNPq entre 1987 a 2008. Lecionou em diversas universidades da Argentina e no Brasil. É professor titular da Universidade Federal Santa Catarina até sua aposentadoria em março de 2013. E sua área de docência é a pesquisa em filosofia da ciência, investigando principalmente os temas de ciência, valores, racionalidade e objetividade da ciência, controle da natureza, filosofia da tecnologia e epistemologia das ciências humanas e filosofia na história. Então é isso, a gente passa a palavra agora para o professor. Seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos e todas. Muito obrigado por comparecer. Se por acaso, devido ao sotaque ou ao fato de que às vezes eu falo muito rápido ou muito baixo, vocês não me entenderem direito, por favor, não vacilem em perguntar, tá bom? E sabe, o amigo vinha um pouco mais perto. Bem, então o tema que eu escolhi para esta apresentação é nossa relação com a ciência, a mudança de um paradigma cultural. Vamos lá? Bom, o que vem a ser um paradigma cultural? Paradigma, como todos imagino já sabem, significa um modelo. Paradigma cultural. Um paradigma cultural consiste em uma visão de mundo, ou de uma parte do mundo, pode ser da sociedade e não apenas do mundo físico, que inclui crenças, inclui valores e inclui modos de agir, já vai aparecer um pouco arredia o projetor, modos de agir compartilhados. Volte, por favor, um pouquinho mais. Então, isso que eu vou entender por paradigma cultural e a cuja mudança eu vou me referir. Está dando para acompanhar direito? Sim. Tá. Veja. Vamos lá. Bom, vejam como Mário Bunge, um filósofo da ciência, caracterizava a ciência em torno de meados do século XX, do século passado. A ciência é um estilo de pensamento e de ação, precisamente o mais recente, o mais universal e o mais proveitoso de todos os estilos. Aqui tem um desenho para acompanhar esta citação. Bom, vejam a ambição da ciência. Imitando o famoso desenho de Michelangelo, mas aí está o cientista desvendando os planos de Deus. Vamos lá. Que índole se atribuía à ciência até aquela época, isto é, uns 50 anos atrás, né? A ciência é um conhecimento superior, parâmetro para julgar outros conhecimentos. Isto é, qualquer outro tipo de saber é confrontado com a ciência para saber que confiança merece. Se trata de um conhecimento objetivo, a ciência. Por quê? Porque depende de uma metodologia precisa, porque
repousa sobre comportamentos dos cientistas que se caracterizam pela imparcialidade e também a autonomia dos cientistas, e porque os cientistas se esforçam por ter uma atitude crítica ao formular as teorias e testá-las. A ciência retrata o mundo explicando e prevendo os eventos. Isto, volto a dizer sempre, conforme a crença que se sustentava até meados do século passado. A ciência fundamenta a tecnologia, quase obviamente, e as ciências, as diversas ciências, se especializam conforme objetos naturais, isto é, existem na natureza e na sociedade objetos respectivamente da física, da química, ou da sociologia, da antropologia, etc. A ação tecnológica, segundo este mesmo tipo de pensamento, é neutra, isto é, em si mesma a tecnologia não está carregada de valores, e é maximamente racional. Isto é uma expressão do próprio Mário Bunge, que eu citei antes. Agir tecnologicamente implicaria em agir da maneira mais racional possível quando se enfrenta alguma dificuldade teórica ou prática. A ciência, por outro lado, era vista como uma criação ocidental. Não sei se tem mais algo. E a ciência vinculada com a tecnologia era o principal vetor do progresso humano, no sentido da humanidade caminhar para etapas em que as pessoas vivem ou viverão cada vez melhor. Essa é a ideia de progresso. Eu não sei se nestas características da ciência que eu coloquei aqui está clara para todo mundo. Se alguém deseja algum esclarecimento de algum ponto antes de eu continuar, diga. Talvez você fale em algum momento, mas eu queria entender o que é essa relação entre o racional e o científico. Se existe um racional que é a parte do científico, ou esses dois conceitos estão... se sobreporiam. Isto é, o ser humano se caracteriza, supomos, entre outras coisas, por poder agir racionalmente e não apenas instintivamente, suponhamos. Bom, dentre as formas de agir racional, preferir ciência a outro tipo de comportamentos e de formas de interpretar a realidade seria maximamente racional para este tipo de mentalidade. Seria um requinte de racionalidade preferida e um sinal de ser sensato. Preferir sempre, por exemplo, explicar algum tipo de eventos, qual é a explicação científica e não uma explicação vulgar. Alguma outra pergunta? Vamos. A confiança na ciência era um paradigma cultural, quase óbvio para as pessoas de certo grau de escolaridade e cultura. Crenças compartidas. Agora lembrem aquela estrutura de um paradigma cultural que eu passei inicialmente. Né? Bom, que crenças eram compartilhadas nessa época de confiança na ciência? Primeiro, existe uma maneira privilegiada de conhecer as coisas, e essa maneira é a ciência. Segundo, a verdadeira realidade é o que a ciência revela. Eu posso imaginar que estou percebendo minha mão de maneira objetiva e tal como ela é, mas na verdade a ciência me revela que ela está constituída por tecidos, e os tecidos por moléculas, e as moléculas por átomos que eu não vejo, mas a ciência me diz que minha mão está constituída desse tipo de coisas, por exemplo. Nossos problemas podem ser resolvidos pela ciência, aliada à tecnologia. Os que não puderem ser resolvidos são meramente subjetivos, isto é, algo que interessa apenas a uma pessoa, mas não necessariamente a todo mundo, ou pior, são pseudo-problemas, falsos problemas. Vejam de que maneira essa confiança na ciência ia descartando determinado tipo de dificuldades da vida humana como algo que, se não tem solução pela ciência, não tem solução por coisa nenhuma. Ou, como digo,
São falsos problemas que não deveriam preocupar-nos. Alguma dúvida aqui? Vamos ver. Já falei em crença. Perdão. E por último, saber é poder, a famosa divisa do filósofo Francis Bacon no início da modernidade. Né? Então, sabemos cientificamente para poder controlar a natureza ou a sociedade, se for o caso. Né? E tudo isso contra o pano de fundo de uma visão mecanicista do mundo. O universo inteiro visto como um imenso mecanismo do qual a ciência consegue decifrar as chaves para poder entender como funciona e para influenciá-lo, modificá-lo. Agora vamos aos valores compartilhados, sempre nessa visão que hoje em dia está sendo questionada. Né? A racionalidade, entendida sempre tendo como parâmetro a ciência, o progresso, outro valor quase não discutido. Opa. Sumiu. E às vezes... Tá. A novidade, isto é, a ideia de que sempre podemos encontrar coisas novas na vida, na ciência, aliás, na natureza, na sociedade. A saúde, definida cientificamente. O bem-estar, entendido tecnologicamente. Por exemplo, é melhor termos luz elétrica e não nos iluminarmos a velas. O controle dos eventos naturais e sociais, a eficiência na maneira de agir e a velocidade. Todos esses, embora não sejam os únicos, são valores compartilhados em uma sociedade que confia na ciência da maneira em que eu estou descrevendo essa confiança que hoje em dia é criticada ou questionada. Então já falei em crenças, valores, agora vamos a modos de agir compartilhados. Recorrer à ciência e à tecnologia para resolver nossos problemas. Buscar o especialista, no caso típico que médico se ocupa especificamente de tal ou qual doença que queremos curar. Né? Planejar, são modos de agir típicos de uma sociedade que confia na ciência e na tecnologia para resolver seus problemas. E em caso de fracasso, vejam bem, a ciência resolverá no futuro, isso faz parte dessa confiança. Se hoje não temos a solução, bom, no futuro o avanço científico e tecnológico vai nos resolver nossos problemas. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Bom, agora vou confrontar aquela declaração de Mario Bunge, tão confiante na ciência, com a declaração do sociólogo Ulrich Beck, em torno de 86, dizendo: a ciência não pode resolver nossos problemas porque ela faz parte dos mesmos. Aqui tenho também uma ilustração. Isso é uma manifestação típica do momento social em que se começam a perceber os aspectos obscuros do desenvolvimento científico-tecnológico. Críticas à ciência. Agora vou me referir a críticas àqueles traços da ciência e de nossa confiança nela, que foram surgindo na própria filosofia, mas também na sociologia, na antropologia, na história, etc. Primeiro, existe um método científico geral. Filósofos que nem o Mario Bunge confiavam em que toda pesquisa científica compartilha de um método geral, denominado às vezes na filosofia método hipotético-dedutivo, porque consiste em formular hipóteses, isto é, conjecturas sobre os eventos, deduzir dessas hipóteses consequências sobre observações possíveis ou experimentos possíveis, fazer esses experimentos ou observações e tirar conclusões sobre a validade das hipóteses ou das teorias, se for o caso. Pois bem, a ideia de haver uma metodologia que toda disciplina segue começou a ser questionada por diversos motivos. Não apenas porque, sobretudo no caso das ciências humanas, a forma de pesquisar pode ser diferente dessa estratégia geral, como era chamada pelo próprio Bunge, mas porque também cada vez mais a ciência é praticada em
vastos projetos nos quais os cientistas se ocupam de uma parte muito pequena e realiza apenas tal ou qual tipo de atividade usando técnicas específicas que talvez não outra área científica utilize. Então, dúvidas sobre a metodologia geral, lembrem, da qual depende considerar a ciência uma atividade objetiva, isto é, que alcança sempre resultados que todo mundo pode constatar. Um segundo frente de crítica é que a argumentação científica inclui retórica, juízo e negociações. O leigo às vezes imagina a ciência como constituída por argumentos que são puramente lógicos. No entanto, estudos filosóficos mesmo, mas também sociológicos, mostraram que os cientistas com frequência recorrem a aspectos retóricos de argumentação ou precisam tirar conclusões que exigem de parte deles um certo juízo experiente, ou ainda, uma expressão criada pelos próprios cientistas, negociam se a aplicação de tal ou qual teoria vai compensar em uma consideração de custo-benefício, isto é, se os problemas que pode criar a aplicação de tal teoria e a sua consideração como verdadeira estaria compensado com dificuldades que ela enfrenta ao tratar de tal ou qual aspecto da realidade. Então, a argumentação científica não é puramente lógica, isso também debilitou, enfraqueceu a confiança de que a ciência fala a verdade sobre o mundo. Uma terceira observação crítica seria que os dados com que trabalham os cientistas e que são tradicionalmente considerados o cimento, a base, o fundamento forte da segurança que nos dá a ciência, né? Trabalhar com dados que indicam fatos e que, por isso mesmo, as teorias científicas, a diferença das especulações filosóficas, para não falar das doutrinas religiosas, estariam fundamentados de uma maneira bem firme, indubitável. Os dados, na verdade, são interpretados, porque o que os cientistas consideram dados são leituras de indicadores, por exemplo, de instrumentos que usa o cientista, que têm significado apenas à luz das teorias em que os cientistas se fundamentam. Isto é, não existem dados puros, apesar da etimologia da palavra dados ser enganosa, porque parece uma coisa que basta olhar para conferir, não é bem assim. Os fatos e as leis são de algum modo produzidos, isto é, quando o cientista estabelece que tal ou qual fenômeno se vincula com tal outro por uma relação de causa e efeito, isso não raramente resulta de experimentos produzidos sistematicamente, portanto, o resultado, essa leitura do mundo como algo governado por leis, governado entre aspas, tem a ver com manipulações dos cientistas. Diversas teorias podem explicar os mesmos fatos. Essa é outra constatação filosófica em filosofia da ciência que enfraquece a confiança que se tem no discurso científico. Se mais de uma teoria poderia, a princípio, explicar os mesmos fatos, só que a comunidade científica prefere uma determinada teoria a outra, isso é sinônimo de que nossa confiança em que a ciência é uma boa leitura do mundo não é tão segura assim. Os experimentos são problemáticos. Nós, leigos, também tendemos a pensar que os experimentos, por exemplo, física, química, são seguros, que basta replicar um experimento e o cientista confirma o que o outro colocou. Não é também tão simples assim. Para começar, porque reproduzir o mesmo experimento é bem problemático. Então, a experimentação, de modo geral, é um terreno que se mostrou na literatura filosófica dos últimos 30 anos bem mais problemático do que se podia imaginar. O cientista normal, esta expressão cientista normal, se deve a um famoso filósofo da ciência, talvez o mais famoso, Thomas Kuhn, que na obra As Revoluções Científicas descreveu a conduta dos cientistas que trabalham compartilhando o que ele chamou um paradigma, isto é, uma forma de trabalho comum, como cientistas normais. Então, um cientista normal, né, trabalha com uma série de pressupostos, contrariamente à imagem, ou certa imagem dos leigos, de que o cientista seria alguém
desprovido de preconceitos quando investiga o campo de estudos, estes e outros autores apontaram para o fato de que se não fosse pelas pressuposições, ou seja, preconceitos que o cientista tem com relação à sua tarefa, à finalidade, ao tipo de problemas que tem que abordar, etc., não conseguiria produzir o conhecimento característico dessa disciplina. As novidades não são tão facilmente admitidas em ciência, precisamente pelo predomínio da conduta chamada normal. Os cientistas estão de tal modo acostumados a trabalhar de uma certa maneira, quando um cientista propõe algo muito diferente da maneira normal de trabalhar, ao menos nas ciências naturais, não é fácil para ele se abrir caminho e convencer a comunidade científica de que deve mudar seus pressupostos. E as constatações, as descrições e as explicações científicas não são algo que se impõe aos pesquisadores. Isso resulta de todas as observações anteriores. Para, uma vez mais, a visão de um leigo pareceria que, na medida que a ciência é bem sucedida, as conclusões científicas são algo que se impõe aos pesquisadores. Pois se levamos em consideração todas essas observações críticas, é duvidoso que se possa dizer que se impõem aos pesquisadores. Há um forte trabalho de construção na produção do conhecimento científico. Sim? Está dando para acompanhar ainda? Sim. Vamos lá. Mais críticas ainda. Os cientistas podem ser preconceituosos. Isto contradiz também a ideia dos cientistas, a ideia tradicional dos leigos sobre os cientistas como alguém que não tem preconceitos. As filósofas feministas mostraram o quanto os e as cientistas podem ser preconceituosos, e não apenas em matéria de ciências humanas, também em matéria de ciências naturais. A relação da ciência com a realidade coloca em questão a noção de verdade científica. Uma vez mais, o leigo utiliza a palavra verdade de uma forma espontânea e confiante, que tem a ver com o uso da palavra verdade no dia a dia. Se eu digo que estes assentos, estas poltronas são azuis, acho que ninguém discutirá isso, porque todos vemos elas da mesma cor. E nesse sentido, caracterizamos a expressão estas poltronas são azuis como verdadeira. Bom, tendemos a usar a palavra verdadeira nesse sentido para a ciência. A ciência é verdadeira com relação ao mundo. Mas, desde o ponto de vista filosófico, a palavra verdade é muito problemática. Porque como podemos saber que, tanto a nível vulgar como a nível científico, o que nós pensamos e dizemos corresponde efetivamente à realidade? Não temos como comparar nosso pensamento e nossa linguagem com a realidade como se fossem coisas diferentes. Por isso, diversos filósofos propuseram outras noções de verdade. Por exemplo, que consideramos verdadeiras as afirmações que permitem uma ação eficaz. Se eu digo, por exemplo, que a porta está aberta, não está chaveada, é porque eu posso fazer isso aqui e sair. Então, esse é o conceito de verdade como eficácia das ideias, e não como concordância da afirmação com o mundo. Cito estas diversas noções de verdade para mostrar de que o quanto a ideia de que a ciência fala a verdade sobre o mundo se tornou problemática. Deu para entender esta última observação? O sucesso da tecnologia não é prova de que a tecnologia esteja baseada em teorias verdadeiras. Muitas vezes as coisas funcionam, mas por acaso, por outras razões que não eram aquelas nas quais confiávamos. Então, o fato de que a tecnologia funcione quando é ciência aplicada, em princípio, certamente, é uma boa pista sobre a possível verdade das teorias em que se fundamenta, mas não garante que seja assim. Andando a carroça, podemos chegar a descobrir que a razão pela qual a tecnologia funcionava era outra, e não aquela da teoria científica X que a amparava.
A neutralidade, a imparcialidade e a autonomia da ciência são duvidosas. A neutralidade dos cientistas e da própria ciência como instituição é colocada em juízo permanentemente pelo envolvimento da instituição ciência com outros valores que não os valores de conhecimento, valores econômicos, valores políticos, por exemplo. A imparcialidade dos cientistas, mais uma vez, é flagrada como sendo falsa. E, sobretudo, a autonomia, porque a autonomia significa literalmente que uma atividade tem sua própria legalidade. Mas costuma ser entendida como que a ciência é independente de fatores externos. Isso não é verdade, certamente, que seja independente. O único sentido em que a ciência é autônoma é porque a boa ciência é aquela que obedece estritamente a critérios cognitivos, isto é, critérios de produção de conhecimento. Mas nada nos garante que toda a produção científica é boa ciência. Existe a ciência falsa, existe a ciência trivial, existe a ciência suja, ou seja, a ciência que produz resultados, quando aplicada, que repudiamos, por exemplo, a ciência que permite o desenvolvimento de armas cada vez mais mortíferas. A história oficial da ciência é parcialmente ilusória. Então, cada vez mais se descobre o quanto a ciência depende de conhecimentos provenientes de outras culturas e não apenas da cultura ocidental. Existe um caso famosíssimo, que é o caso dos números. A matemática não se teria desenvolvido como se desenvolveu, não fosse pela invenção do zero, que provém da Índia e foi depois introduzido pelos árabes no Ocidente. Os romanos calculavam representando os números por letras, e essas letras tinham uma limitação em sua maneira de poder manipulá-las como símbolos. Então, assim como neste caso temos raízes longínquas, a civilização chinesa, por exemplo, tinha em torno do século XIV um desenvolvimento científico muito superior ao que tinha no Ocidente a ciência de então. Então, também a visão de como a ciência se foi desenvolvendo mostra que a história oficial segundo a qual a ciência é uma criação ocidental é muito duvidosa. E a ciência acadêmica não é toda a ciência. Geralmente, quando se pensa em ciência, se pensa na ciência produzida dentro da academia, mas a ciência hoje em dia é uma questão empresarial. As empresas têm seus laboratórios científicos orientados por objetivos que não são a pura produção de conhecimento. Os países e grupos de países fomentam a ciência porque elas permitem, por exemplo, que eles sejam mais poderosos e que tenham maior sucesso bélico, no caso eventual. E, finalmente, existe algo chamado, desde uns 20 anos atrás, a tecnociência, que consiste na união estreita da ciência e da tecnologia em vastos projetos de caráter econômico, político ou militar, ou as três coisas. Esses vastos projetos, do qual a primeira manifestação foi o projeto aquele da produção da bomba atômica, que conduziu a um fim à Segunda Guerra Mundial. Esse tipo de projetos em que os cientistas entram como operários, digamos, junto com outro tipo de participantes, como tecnólogos principalmente, mas também administradores, financiadores, etc., faz com que a ciência tenha uma feição diferente da ciência acadêmica. Então, a tecnociência, que se desenvolve cada vez mais numerosa, é um tipo de pesquisa científica que não está governada exclusivamente por critérios de conhecimento. Basta mencionar o seguinte: desde o ponto de vista da ciência acadêmica, a ciência é um patrimônio comum. Quando os cientistas pesquisam ou fazem para aumentar o conhecimento disponível para todo mundo. E na tecnociência ocorre o contrário. Os conhecimentos são patenteados, porque isso tem dono. Então, isso já é um dos tantos indícios de que a tecnociência se difere da chamada ciência acadêmica. Bom, tem uma crise atual, então, de confiança na ciência. Este é o âmago de minha exposição de hoje.
aquela confiança em que a ciência retrata o mundo, em que a ciência é autônoma, que a ciência é um motor de progresso, sem dúvida, etc., entrou em uma crise porque o avanço da ciência produz a proliferação de incertezas, de riscos e de destruição. E o significado de palavras como saber, progresso, bem-estar se tornaram problemáticas. Vejam aqui a reação dos cientistas para a responsabilidade global, uma instituição que surgiu no Reino Unido. A ciência é parte dos nossos problemas, mas também é parte da solução de nossos problemas. Isso se corresponde com a citação de Ulrich Beck que eu coloquei antes. Aquela citação dizia: a ciência não pode ser a solução de nossos problemas porque ela é parte dos mesmos. Bom, os cientistas respondem, reviram dizendo: é parte dos nossos problemas, mas é também parte da solução deles. Bom, ciência como um ideal de vida, como algo que pode orientar a vida humana e dar-lhe confiança. Esse ideal surgiu no Iluminismo, isto é, no século XVIII, na época em que os filósofos começaram a pregar a importância de que a humanidade se orientasse pela racionalidade, e sua maior manifestação seria a ciência, em vez das superstições tradicionais. E foi reforçado pelo positivismo. Para quem não se lembra, se trata o positivismo de um movimento filosófico do século XIX, principalmente sustentado pelo filósofo francês Auguste Comte, segundo o qual o conhecimento científico constituiria a forma mais evolucionada de saber produzido pela humanidade. A humanidade teria originariamente passado pelo estágio que Comte chamava o estágio mitológico ou religioso, depois por um estágio metafísico e finalmente teria produzido a ciência como a forma mais madura de conhecer o mundo. Esse ideal de vida, isto é, o ideal de que a ciência oriente a vida humana individual e coletivamente, foi aparentemente impugnado pela história em função do que acabamos de dizer, não apenas pelas críticas filosóficas que já mencionei, mas pelo fato de que o avanço científico pode ir acompanhado de grandes destruições, de grandes problemas sociais não resolvidos, etc. E, por isso, alguns concluem que a ciência seria um discurso entre outros, uma ideologia. Se você quer apostar na ciência, tudo bem, mas veja que isso é uma opção pessoal ou de seu grupo, mas não necessariamente um axioma ou algo óbvio. Mas os ideais são, por definição, irrealizáveis. Pense num ideal como a democracia ou liberdade. Você pode orientar sua vida pelo ideal de democracia, mas não vai encontrar que ele se realize plenamente nunca. É característico dos ideais, por definição, isto é, do que se entende por ideal, que se trata de algo que orienta a vida de indivíduos ou grupos humanos, mas que nunca se realiza plenamente. São ideias heurísticas. A palavra heurística em filosofia significa algo que serve para buscar, que orienta, servem como guias para buscar algo. O ideal da ciência, evidentemente, se deturpou com relação ao que esperavam da ciência, seja os iluministas, seja os positivistas. Qual é a raiz filosófica da aspiração à ciência? Os gregos, os filósofos gregos chamavam episteme ao saber seguro, por contraposição à doxa, que era a mera opinião. Então, na vida, corresponde à discrepância e oposição entre aquilo sobre o qual achamos que temos segurança como conhecimento, vamos supor, as verdades matemáticas, e aquilo que meramente achamos. Então, a diferença entre saber e achar. Essa é a raiz longínqua da aspiração à ciência e também à filosofia. Tratar de compreender o mundo de uma maneira segura. Mundo natural, mundo social, claro. Se trata da aspiração a um saber que seja racional,
que seja crítico e que seja dialógico, no sentido de que seja obtido argumentando e discutindo uns seres humanos com outros. Não se trata de um saber que alguém que se supõe iluminado transmite aos demais, sino um saber que se elabora em discussão de argumentos mais ou menos convincentes. Bom, e a capacidade e necessidade de saber a que nós atermos, essa capacidade que temos os seres humanos, e a necessidade de saber a que nos atermos, isto é, a quantas andamos com relação à natureza ou à sociedade, é condição para viver melhor. Essa é a raiz da busca do conhecimento científico e também da filosofia. Buscamos compreender o mundo, a natureza social, porque sentimos que precisamos de um conhecimento seguro para viver de maneira melhor. Bom, será que é possível um novo tipo de ciência? Eu creio que para resgatar e redefinir a ciência de modo que seja algo útil para enfrentar os desafios de nossa época e de toda esta crítica à visão tradicional da ciência, sobretudo precisamos entender bem qual é a atitude científica, de que maneira o cientista enfrenta o mundo natural ou social. Mais do que um modelo de ciência, mais do que copiar tal ou qual ciência, achando que todas as demais devem ser assim, importa resgatar e refletir sobre o que se propõe a ciência quando busca conhecer a realidade. A ciência pode explicar, mas também pode compreender e pode julgar coisas. No caso das ciências humanas, compreender é inevitável, porque os fenômenos são humanos justamente pelo significado que os participantes de um determinado evento dão aos objetos que utilizam ou de que se servem. Somos nós que entendemos que estes objetos que tenho aqui frente a mim são cadeiras, por exemplo. E possuirmos cadeiras faz parte da nossa cultura, é um elemento que dá significado às nossas vidas. Estou tomando um exemplo muito trivial, mas vale para qualquer outra coisa, né? Entender o que significa matrimônio, o que significa amor, ou qualquer coisa que caracteriza a vida dos seres humanos, implica entender qual é o significado dessas experiências ou dessas relações. E um cientista social que não entenda que os fenômenos humanos são humanos porque são portadores, como se costuma dizer, de um significado, não entende o que está fazendo. Então a ciência pode explicar que isso é mais típico das ciências naturais, mas também está também presente nas ciências humanas. Também compreender e também julgar, no sentido de que os cientistas estão em melhores condições, às vezes, que outro tipo de pessoa que não é cientista, para entender por que tal tipo de conduta ou tal ou qual evento deveria ser modificado, deveria ser de outra maneira. A ciência pode não estar ordenada a produzir tecnologia, esta é outra coisa importante. Então, estamos demasiadamente acostumados a que ciência tem a ver com tecnologia. Claro que tem a ver com tecnologia, está no pano de fundo da tecnologia, mas não toda ciência precisa ser algo que produz tecnologia. A ciência tem um valor intrínseco, se ela dá um conhecimento mais confiável do mundo do que outro tipo de atividades cognitivas, e sem que isso necessariamente se traduza na produção de artefatos e de sistemas de artefatos. A ciência se refere a fatos, não a valores, normas e ideais. Não se pode cientificamente dizer o que as pessoas devem fazer, seja em matéria de moral ou em matéria de política. A ciência trabalha com fatos e, portanto, consiste em poder explicar por que os fatos são assim e não de outro modo, por que um determinado evento se produz assim e não de outra maneira, tanto na natureza quanto na sociedade. Mas nunca pode nos dizer como devemos agir. Mas os valores não lhe devem ser indiferentes. O cientista deve ter também uma formação moral para saber quando está praticando algo. Por exemplo, cientistas que descobrem de repente que estão trabalhando num projeto, não sabendo de antemão,
que conduz a resultados moralmente cuestionables. Ele deveria cuestionar, ele ou ela deveria questionar sua participação nesse tipo de projeto e, inclusive, denunciar, se for o caso. Os filósofos chamam a isso apitar, né? Chamar a atenção das autoridades sobre as consequências negativas que teria tal ou qual pesquisa. Licença, desculpa. Mas o fato não pode estar influenciado pelos valores dessas normas? Seguramente, sim. Sim. Essa também é uma das críticas à ideia tradicional de fato. Como se os fatos, eu vou distinguir entre dados e fatos. Por exemplo, esse objeto aqui é uma cadeira azul, porque a cor azul é um dos indicadores de que se trata, a cor e a forma, claro, de que se trata de uma cadeira e não de outro objeto. Então, os dados, por a forma, a consistência, o fato de poder ser usado assim, são evidências, como se diz cientificamente, que permitem reconstruir um fato. Mas essas evidências, desculpa, o celular é outra evidência. Esses dados que indicam a presença de fatos podem estar certamente marcados por valores. Volto a, entre outras, a crítica das filósofas feministas aos modos de prática científica. Elas conseguiram flagrar aspectos em que a descrição de fatos por parte de cientistas homens ou de mulheres com mentalidade de homens dava por óbvio que determinados dados deviam ser interpretados de tal maneira e não de outra. Exemplo, em antropologia costuma-se entender que determinadas pedras que subsistiram até hoje e que são indícios de que foram deliberadamente transformadas em como se fossem pontas de machados, tendo desaparecido a parte de madeira que se desfez com o passar dos séculos, né? Que essas pedras eram indícios de que os homens caçadores, né, usavam machados para caçar animais, por exemplo. Mas essas pedras podiam ser também interpretadas como restos de instrumentos usados pelas mulheres para outro tipo de atividades. Só que a predominância da visão androcêntrica, isto é, machista do ser humano na cultura ocidental, fez com que, de maneira quase óbvia, fossem interpretados de uma certa maneira. Então, claro que sim, os dados podem estar, assim como estão impregnados de teorias, entendendo por teoria embasamentos abstratos que dão sentido aos dados, também estão, claro, com frequência impregnados por dados. Vou dar outro exemplo. O filósofo Hugh Lacey, um estudioso da relação da ciência com a sociedade, afirma que a ciência moderna, em que pese às vezes a parecer como se fosse puramente interessada em conhecimento do mundo, ou seja, a chamada ciência pura, na verdade sempre está de olho na modificação da natureza, no controle da natureza. Então, o valor do controle da natureza já se daria na seleção do tipo de dados preferidos, dados quantitativos em vez de dados qualitativos, por exemplo, porque os dados quantitativos permitem aplicar melhor as teorias para tecnologicamente modificar o mundo natural ou social. De maneira que, certamente, sim, os dados podem ser, os dados que são indício de fatos, podem ter uma carga valorativa. É muito difícil que algo que o ser humano faça não esteja permeado por valores que as próprias pessoas não advertem. Na verdade, cada um de nós é o pior, o menos indicado para ser consciente dos próprios preconceitos. Porque os preconceitos geralmente se escondem atrás de palavras como normal, racional, habitual, etc. Então, somente a crítica de outros é que permite que nos demos conta de onde que estamos sendo preconceituosos. A crítica e nossa capacidade, logicamente, de reconhecer quando estamos errados. ¿Alguna outra pergunta ou observação? Vamos lá. A ciência é um conhecimento público, testável. Isso não deveria nunca sair do horizonte. A ciência em si, o que em ciência é produzido, nunca é produzido apenas por um indivíduo. Sempre é produzido coletivamente. Por quê? Porque os conhecimentos
conhecimentos científicos são, por definição, intersubjetivamente válidos. O que os físicos, químicos, ou também sociólogos, antropólogos e demais, acham que constataram, o que estão descrevendo, o que estão explicando, tem que ser algo que é válido para todos os que têm a mesma formação. Quando não tem unidade de conclusões, aí alguma coisa está errada na formulação e na obtenção dessas conclusões. O conhecimento científico é diferente de outros, cuidado, mas não necessariamente superior a eles. Este outro ponto é que está mudada a perspectiva social com relação à confiança na ciência. Ninguém poderia viver apenas de conhecimento científico. Já pensaram se para cada decisão tivéssemos que perguntar o que pensa um físico, um químico, um sociólogo? Seria impossível. Nós, de repente, na vida cotidiana, dependemos de uma série de saberes que não são científicos. Então, a ciência, claro que é importante, claro que deve ser utilizada toda vez que exigimos um conhecimento de certas características do mundo, mas não dá para dizer que ela deva substituir outros saberes. Por isso, alguns autores sugerem utilizar a expressão conhecimento confiável em relação à ciência e não conhecimento verdadeiro. Já mencionei as dificuldades filosóficas que tem a palavra verdadeiro. Então, dado que essa palavra, um filósofo, sobretudo, se pergunta verdadeiro querendo dizer o quê? É preferível dizer que o conhecimento científico, quando bem formulado, quando não temos motivos para suspeitar de que seja falso, o conhecimento confiável. Como em diversas outras áreas, outros tipos de saberes são confiáveis. Está certo até aqui? Bom, os cientistas devem ser mais autocríticos e lúcidos sobre seus pressupostos e seus compromissos. É outra dica de como a ciência pode transformar-se. O cientista deve deixar de considerar que sabem bem o que sabem e não sabem e que, por outro lado, se tivessem preconceitos se dariam conta. Tudo isso é papo furado, diríamos, falando vulgarmente. Os cientistas têm que fazer um esforço por ser sempre autocríticos e lúcidos sobre o que estão pressupondo quando trabalham e que tipo de compromissos eles têm. Compromissos não apenas com a produção de um bom conhecimento científico, mas às vezes tem compromissos de outro tipo, compromissos com obter lucros, compromissos com aumentar o poder de tal ou qual instituição. É particularmente importante na situação atual o chamado valor não instrumental da ciência. O valor instrumental consiste em que a ciência é útil para, suponhamos, modificar a natureza, modificar a sociedade, mas existe o valor não instrumental que se dá especialmente no caso do cientista consultor. Cada vez mais os cientistas são convidados ou são pagos para emitirem um parecer sobre projetos científicos ou científicos tecnológicos. É muito importante que o cientista consultor seja alguém que tem uma consciência moral e social bastante lúcida, para saber que tipo de laudo, se for o caso, vai dar em relação a se um determinado tipo de obra tem ou não consequências que possam prejudicar seja o ambiente, seja o ser humano. A ciência, a nova ciência, se vamos chamar assim, responderia a novos objetos. Gênero, por exemplo, é um objeto que não existia 50 anos atrás. Meio ambiente é algo cuja consciência, como objeto de pesquisa de diversas disciplinas e de pesquisas interdisciplinares também, se torna cada vez mais urgente por motivos óbvios. E os cyborgs, todos nós estamos sendo cada vez mais uma mistura de natureza e de instrumentação tecnológica, né? Eu pensava que não tinha nada a ver com isso, até que, lendo um determinado autor, vi que o autor dizia, por acaso o leitor não tem um implante dentário? Por
por acaso o leitor não trocou, como foi por meu caso, não operou as cataratas, etc., você já não é a mesma coisa, não é pura natureza seu corpo. Né? Então, cada vez mais somos cyborgs, ou ciborgues. Isso não Giovanni, só incluir talvez a questão dos animais, Sim. que tem até uma abordagem agora que se fala família multiespécie. Uhum. Né? Toda a ideia de parentesco, que é todo um conceito tradicional, principalmente na antropologia, os animais, né, acabam entrando dentro do conceito do que seria uma família. Né? Então, eu acho que talvez poderia E as incluir plantas isso. agora também. Ah? As plantas. As plantas. Bom, Banho de plantas. eu me conto entre aqueles cada vez mais alarmados e desagradados pela maneira como tratamos os animais. Né? Não apenas pela maneira como os agredimos, os usamos, os comemos, etc., mas também pela maneira como os domesticamos. Da coisa, não sei, ver esses pets, né, que se tem assim, É um bom transformados. filtro, o tamanho dos pets já diz Bom, enfim. o consumo. Então, o que eu quero dizer é que quanto mais conhecemos cientificamente sobre os animais, mais preocupante é nossa relação com eles. E mais se levantam hipóteses como a possibilidade de que comecemos a entender as famílias, assim como agora parece que se começa a entender comunidades familiares, já não os casais, mas os trisais, como se chama atualmente, na união de 3 pessoas que tenham mais filhos e tal. Também a incorporação de animais. Creio que na medida em que o ser humano ocidental comece a perder a certeza que tinha de que era totalmente diferente dos demais animais, porque tinha algo chamado alma, consciência ou racionalidade que o tornava radicalmente diferente, e comece a se assumir como pertencente a uma escala zoológica da qual não necessariamente é o espécimen melhor. Todo isso tem que ser revisto, a ideia de família, a ideia de relacionamento com os demais animais. Eu venho de ler um livro sobre a inteligência das aves, que realmente é impressionante o fato de que as aves tenham em seu cérebro tão pequeno capacidades, às vezes semelhantes às capacidades humanas, e outras que o ser humano não tem. Então, voltando à pergunta da professora Márcia, creio que o aumento de uma ciência bem direcionada a que nossa compreensão do mundo modifique nossa maneira de viver, faz com que repensemos também as instituições humanas, a família, a maneira como entender nosso relacionamento com os demais animais e demais. Bom, a ciência responde a novos objetos, como gênero, meio ambiente, cyborg, e precisamos uma ciência que o leigo possa sentir mais próxima e menos ameaçadora, e em que possa intervir. Aqui me refiro às tentativas de fazer com que as populações possam se manifestar com relação a se querem ou não que se desenvolva um determinado projeto científico. Todo isso é extremamente difícil, sobretudo porque a tecnociência está rodeada de segredo, naturalmente. Não sabemos o que está sendo pesquisado pelo mundo afora e com que intenções. Mas na medida em que sabemos a possibilidade de que os seres humanos pudéssemos ter voz, no sentido de estamos de acordo ou não com que haja tal ou qual tipo de pesquisa ou de aplicação da pesquisa, é cada vez mais importante. Se não estamos, como de fato estamos, demasiadamente dependentes de uma ciência que está inserida em contextos de poder que torna a nossa vida algo que é nossa, entre aspas, né? Está cada vez mais sendo cooptada pelos fatores de poder. Não que eu pense que o poder é uma coisa apenas de nossa época, creio que não. A vida humana sempre teve a ver com relações de poder, mas a forma como se organiza e se exerce o poder atualmente, poder econômico, poder político, poder bélico e demais, é demasiadamente grande como para que nos possamos subtrair a seus efeitos. Professor, aqui eu tenho uma dúvida, porque eu faz um tempo eu apliquei na minha pesquisa
uma análise de pressupostos, Sim. que era debater alguns pressupostos que tinham ou seja, fazer uma revisão da bibliografia na minha área, né? E depois identificava os pressupostos principais e debatia com um grupo mais aberto de pessoas. Então não era somente eu que estava analisando aqueles pressupostos. Perdão, que tipo de pressuposto? Era um pressuposto que eu sou oceanógrafa e estava fazendo doutorado em geografia. E aí trabalhava com o litoral. Então eram alguns pressupostos como observar o litoral. Então, por exemplo, não sei, a qualidade de uma praia está relacionada diretamente à área da praia, vamos supor, né? E aí colocava isso em evidência e debatia com outras pessoas. Tudo isso a gente se alimentou bastante da ciência pós-normal para utilizar essa metodologia. E aí, em convidar essas outras pessoas para me ajudar o debate do pressuposto, eu percebi que as pessoas sabiam muito sobre aquilo que eu estava me dedicando a fazer há anos já, né? E aí eu comecei a pensar assim, até que ponto eu era somente a cientista, e aí essas pessoas não estavam também tendo uma certa função de cientista na elaboração. E aí essas novas formas de ciência também me fizeram, naquele momento, pensar como ficam diluídas essas fronteiras, do que seria o cientista, o que seria o participante, e como é que o senhor vê isso, assim, né, Eu vejo assim, uma das características do paradigma que estamos deixando para trás é que entre ciência e conhecimento vulgar existe uma separação e o conhecimento vulgar pouco ou nada tem a oferecer ao cientista. Agora pensamos bem diferente, pensamos que as observações vulgares ou ordinárias podem ter muita importância porque o cientista trabalha forçosamente de acordo com seu paradigma, isto é, o conjunto de pressuposições pelas quais se define a sua especialidade e que essas pressuposições podem não conter observações que uma pessoa não necessariamente pertencente a essa área científica faria. Então, a possibilidade de diálogo e a necessidade de diálogo entre o cientista e o leigo é cada vez maior. Não também, precisamente porque caiu a ideia de que ciência e saber vulgar são não apenas diferentes, mas o saber vulgar não tem nada a oferecer à ciência. Isso se relaciona, por exemplo, com as reivindicações atuais de que se preste mais atenção às culturas ditas aborígenes, originárias, aqui no Brasil, porque elas têm conhecimentos sobre fauna, flora, etc., que a ciência ainda não elaborou. Então, em vez de desconsiderar isso tudo como se fossem apenas crendices que não têm fundamento algum, que essa é uma das formas em que perdura o chamado positivismo, a ideia de que a ciência é que nos diz a verdade sobre o mundo e o resto são, na melhor dos casos, coincidências ou antecipações do que a ciência vai constatar melhor, ou então simplesmente coisas erradas, superstições que não têm fundamento. Hoje em dia reavaliamos a ideia desses saberes espontâneos, tradicionais, sejam ou não de pessoas contemporâneas, pode ser também de pessoas de outras épocas que fizeram observações que passaram despercebidas porque a ciência da época não conseguiu colocá-las dentro de sua estrutura, dentro me vem a palavra inglesa na cabeça, do framework, da maneira como a ciência se organizava na época. Então eu entendo e creio que é uma conduta sadia, não sei se considerar os leigos como parte da ciência, mas sim da contribuição deles como modificando a tarefa do cientista. Sim. Na ciência pós-normal eles chamavam isso da comunidade de pares estendida. Pode ser, tanto faz. Importa, creio, menos que rótulo vamos dar a esse tipo de interação do que o fato de que efetivamente existe. Processo. Seja que se considere a esses outros membros da comunidade como cientistas ou quase cientistas, ou que simplesmente se diga que contribuem, mas o que importa é disso aí, em que medida a ciência já não se processa da mesma maneira, em que medida a ciência amplia seu horizonte do que considera dados confiáveis. E aí tem todo um debate de como a gente, por exemplo, faz a autoria de um trabalho desse. Esses são outros 500, porque aí já entramos nos costumes da academia.
E, portanto, na ideia de autor, autora ou autores. Então, esses são problemas, não são pequenos, mas são posteriores. Bom, o que importa é, bom, a pesquisa como vai ser realizada, levando ou não em consideração essas observações. Agora, um passo mais à frente, se essa pesquisa tem que ser apresentada como algo que foi produzido por quem que entra como autor ou autores. Me parece, se não estou enganado, não tenho tanta experiência a respeito, de que começam a aparecer já escritos, artigos, por exemplo, científicos, ou livros, em que o autor ou a autora declara depender para as conclusões que tirou das contribuições da comunidade tal, etc. Que já é uma forma de incorporar na autoria. Sim. Professor, nesse debate de leigos e cientistas, assim, né, o professor especificou ali também essa dimensão de uma nova ciência, assim, falando com os leigos, né? Mas eu estava pensando na relação, vamos dizer, com os não leigos, que parece são muito motores dessa crise da credibilidade científica, né? Por exemplo, movimentos terraplanistas, movimentos antivacinas não podem ser considerados movidos por leigos, né? São pessoas que têm acesso à informação, são pessoas que têm instrução, são pessoas que têm formação superior às vezes, né? Tem um documentário na Netflix muito bom que fala da Terra plana, que envolve engenheiros defendendo a ideia do terraplanismo, com uma série de experimentos, os seus próprios experimentos e tudo mais, né? Então, em que dimensão essa nova ciência também não teria que ter um outro tipo de diálogo, não sei se é diálogo isso, mas enfim, para os não leigos mesmo, né? Essa é outra dimensão. Creio que é difícil dizer, mas eu creio assim, digo que é difícil porque imagino eu, se fosse um astrônomo ou um físico, tenderia a descartar como coisas que não fazem sentido a teoria da Terra plana, mas possivelmente seja necessário que haja um diálogo no qual haja um confronto de argumentos a nível científico. Bom, vocês acreditam realmente que a Terra é plana, e submeter a uma análise crítica os argumentos, eventualmente os dados que oferecem em favor. Estou querendo dizer que talvez não seja prudente continuar ignorando isso tudo. De maneira semelhante como não seria prudente ignorar os conhecimentos vulgares das pessoas que observam não cientificamente um determinado objeto, talvez seja prudente não continuar, porque penso que atualmente a atitude que predomina simplesmente afugentando tudo isso como são crendices que não têm fundamento, ideias malucas ou coisas que tais. Me ocorre que talvez cabe naquela primeira dimensão que o professor colocou da diferença de atitude científica e método, né? Sim. Talvez com atitude, né? Porque nesse documentário, inclusive, eles falam isso, que não é uma questão de ciência isso, né? Eles têm tanto o spoiler, né? Os experimentos que eles fazem para provar que a Terra é plana não dá certo, né? Enfim, não é questão de atitude, senão... E não de método, de modo de fazer. Foi a primeira frase que o professor colocou. Sim. Ao invés de um modo, uma atitude científica. Não existe assim. Sim. Só que, claro, mesmo restringindo a esse mínimo, porque é o seguinte, encarar a realidade natural ou social cientificamente é diferente de encará-la de maneira tecnológica ou de maneira filosófica ou de maneira religiosa. Quando você encara a natureza ou a sociedade religiosamente, você reverencia, por exemplo, a natureza, não necessariamente quer modificá-la, quer viver de acordo com ela, sei lá como se caracterizaria isso. Quando você utiliza uma atitude, quando você assume uma atitude filosófica, você pensa que é possível que na natureza e na sociedade haja coisas que são mais misteriosas do que a ciência pensa. E você, desde a filosofia, vê a ciência como uma coisa demasiado organizadinha, assim, demasiado certinha, que talvez deixe escapar outros aspectos da realidade. E assim vai. Então, o que eu quero dizer é que
a forma de atitude científica não é tão fácil de caracterizar porque os defensores do terraplanismo seguramente se consideram cientistas, da mesma maneira que... Pois é. Então, você tem que discutir bem a nível muito radical, digamos, que seria o que você considera como o mínimo para caracterizar algo como uma atitude científica, que passa, por exemplo, por como entender teoria, como entender dados, só para os dois elementos fundamentais da reflexão, da produção científica, né? Você tem determinadas experiências que fornecem determinados dados sobre os fatos do mundo natural ou social e você teoriza a respeito disso. Isto é, imagina possíveis explicações, se for o caso, ou possíveis formas de descrever a evolução desses eventos ou elementos. Bom, a esse nível se teria que discutir com os terraplanistas sobre se a maneira de descrição que eles têm e a maneira de coleta de dados é igual ou diferente da utilizada pela ciência convencional. Nesse caso, exatamente, eu estava pensando na dimensão da atitude científica do falseacionismo, por exemplo. Quando eu pratico um experimento, eu preparo um experimento, e o experimento não retorna o resultado esperado, eu revejo, faço uma espécie de autocrítica da própria embasamento do experimento. Sim. E não condeno o experimento mantendo a minha crença. Sim. Sim. Isso é mostrado nesse documentário. Então, eu pensei nessa dimensão, quer dizer... Mas esse documentário, desculpe a interrupção, eles fazem isso a propósito de experimentos feitos pela ciência oficial, digamos, e que não são considerados? Não, são experimentos bem comuns da física, por exemplo, com giroscópios, para um giroscópio, né, para mostrar que a Terra não estaria girando, né, sim. E o giroscópio retorna sempre que a melhor, vamos dizer assim, que a melhor ideia seria rever se a Terra não está girando mesmo, e eles vão trocando de giroscópio, acoplando de giroscópio cada vez mais modernos e eles continuam retornando os mesmos resultados. Quer dizer, isso nunca ataca a tese inicial. É isso que eu estava pensando de atitude científica. Mas a tese inicial qual delas? Que a Terra não gira. Que não gira, tá. E que é a tese que os terraplanistas defendem, tá? E então, seria que é uma mostra, não sei se estava entendendo direito, seria a maneira como os terraplanistas mostram defeitos da conduta científica dita normal ou não? Não. Eles prepararam esses experimentos usando, vamos dizer assim, a ciência normal para provar pela ciência normal de que a Terra seria plana e não estaria girando. Sim. E esses experimentos não dão certo, eles culpam os experimentos. Tá. Sim, então, isso eu quis explicar para dizer uma atitude não científica. Agora, sim, certamente. Isto é, pareceria óbvio dentro da tradição científica oficial, digamos, que se um experimento ou uma observação não dá certo, você tem que revisar a sua teoria, ou a sua hipótese, ou o que for. Se você não a revisa, você está querendo defender um ponto de vista prévio, independentemente do que as observações ou experimentos revelem. É interessante, porém, que o Thomas Kuhn, aquele filósofo que eu já mencionei, fez notar de que o cientista normal, isto é, aquele que pesquisa segundo mando figurino, né? Quando um experimento, uma observação não dá resultado esperado, às vezes ele se culpa a si mesmo e diz, bom, talvez outro possa encontrar uma melhor solução para isso, vamos deixar aqui de lado. Ou seja, que a ciência oficial, digamos, não está isenta também de momentos suspeitos, digamos. O que eu quero dizer é o seguinte, usando a expressão famosa de Nietzsche, a ciência afinal é humana, demasiado humana. Mesmo naquele tipo de pesquisa que consideramos melhor, que consideramos que é diferente do terraplanismo e demais, muito haveria de se dizer sobre se os cientistas pesquisam de uma maneira
sempre correta, sempre não dando margem a dúvidas ou questionamentos externos. Mas, claro, tendemos a imaginar de que essa atitude dos terraplanistas de buscar outro aparelho, coisa que tal, para salvar sua teoria não é correta, não é a maneira como imaginamos que um bom cientista trabalha. É interessante isso, porque ao mesmo tempo eles acreditam na ciência, né? Porque eles vão fazer o método para chamar o público deles, para convencer. Isso é mais um sinal do prestígio da ciência, apesar dos pesares no Ocidente. Então, a ciência, em última instância, é a que tem que ter a última palavra. Agora, qual ciência? Praticada de que maneira? E o mesmo movimento anti-ciência. Você tem médicos, e, bom, médico não é cientista, né? Mas tem pesquisadores, né? Cientistas dentro da área, às vezes até da biologia, que são anti-vacina. O caso mais esclarecedor é o Prêmio Nobel da Medicina, o Louis Montagnier, que é um defensor, defende o movimento anti-vacina, né? Ele é um virologista. Bom, dizem que ele talvez não está bem de saúde mental, alguma coisa assim, mas enfim. Mas o fato é que existe esse movimento anti-vacina e eles, como você colocou, se utiliza da ciência para produzir artigos na Lancet, na Science, né? Mas eu acho que tem uma coisa interessante que o Cupani traz no livro dele sobre a ciência, eu acho que a exposição aqui também, é que, claro, controvérsias sempre existiram, né? Hoje a gente está, todo esse movimento que vem lá, né, das críticas, Thomas Kuhn com a ciência normal, os fatores extracientíficos que envolvem a produção do conhecimento. Então, as ciências sociais abarcou muito fortemente essa ideia, né? E a ciência está mais pulverizada nesses movimentos, né? Então, no caso desse movimento anti-vacina, tem um aspecto interessante, que tem uma estudante aqui do ECOS que está avaliando, que ela encontrou o seguinte: as publicações do movimento anti-vacina, eles se baseiam em estudos de caso. Estudos de caso é estudos individuais, casos individuais. Isso não pode ser transportado para um outro nível de complexidade, que é a epidemiologia, que são dados que valem para o coletivo. Então, o que é possível, mesmo dentro dessa controvérsia, mesmo, e é muito forte, né? Você pode provar cientificamente que existe um erro, né? Que pode até dizer, olha, se a Lancet, a Science estão publicando artigos. Eu acho que talvez esse movimento que me corrija se eu estou errado, que o Cupani traz no movimento, não, as ideias que você traz, é um pouco de, apesar de todo esse movimento da crítica às ideais positivistas, né, as novas conformações do que, metodológico, como fazer ciência, a ideia de não colocar a água, o bebê junto com a água fora. Quer dizer, o que a gente põe no lugar? Né? Reconhecendo que a ciência é um conhecimento situado, mas existem alguns critérios, né, de validade e objetividade que podem guiar a produção do conhecimento. Né? É uma leitura um pouco do que eu faço dos seus escritos, mas vai um pouco na direção que você estava colocando, né, desse exemplo da antivacinação também. Como questionar, né? A questão dos alimentos geneticamente modificados também foi um imbróglio aí. Cientistas dizendo que não tem problema, outros dizendo que tem, e são justificáveis, né? E no caso da que a Briana trouxe ali do exemplo, que você mencionou as comunidades tradicionais, os indígenas, a pergunta que seria colocada, por exemplo, nesse caso, uma erva medicinal descoberta por experimentos empíricos ao longo de décadas, séculos, por uma população, seria a mesma coisa que um medicamento sintetizado, né, através da síntese química, produzido por uma indústria farmacêutica que limpa tudo que uma erva... Né, seria a mesma coisa do ponto de vista ontológico, né? E como que a gente daí entra nessa questão da parceria
público, do leigos e os peritos na questão de quem afinal é responsável ou é dono por um conhecimento. Os nossos limites. Agora eu lembrei, Márcia, que eu ano passado fiz uma matéria aqui na UFSC que debatia bastante a colonialidade. E aí falavam que tem, por exemplo, na patente de substâncias, normalmente se patenteiam a planta, mas não o conhecimento de quem descobriu aquela planta daquela forma. Então, por exemplo, assim, a nível, claro, sempre o exemplo principal é a Amazônia, né? Mas a Amazônia tem vários locais em que foram patenteados só a planta e não o conhecimento indígena, por exemplo, que estava associado àquela planta. E aí, nesse caso, o conhecimento indígena entraria como uma parte dessa substância que acaba sendo catapultada no mundo científico, né? Acadêmico, no caso. Tem um elemento, desculpa, professor, bom dia. Tem um elemento que o professor sintetizou muito na sua fala, que é a questão democrática, ou seja, que é uma resposta à tecnocracia, ao conceito iluminista de que a ciência deve ser a opinião superior e, né, como se ela fosse neutra, destituída de interesses, né? E nesse caso, um exemplo mais concreto, inclusive, do que a cadeira azul, está sendo a adoção do ensino remoto na pós-graduação, que desde março do ano passado foi discutido na Câmara de Pós-Graduação e agora foi para o Conselho Universitário. E os dois pareceres que foram colocados, um da Câmara e o outro agora do CUM, ou seja, já passou na Câmara de Pós-Graduação, é o fato da tecnologia, a visão da tecnologia como ampliadora da qualidade do ensino. Ou seja, essa visão de que uma tecnologia, simplesmente por ela ser mais avançada, ela vai aumentar a qualidade de vida, a qualidade do ensino, a qualidade pedagógica, sem o critério democrático, porque agora que os programas de pós-graduação estão sendo acionados para debater o impacto de, por exemplo, ter 40% de aulas remotas, sendo que a função da pós-graduação é produzir pesquisa, né? Não é exatamente o ensino como foco reduzido, ou seja, o que aconteceria você ter 40% desse corpo aqui fora da UFSC, né? Por exemplo, então isso está sendo debatido, e aí o argumento que o professor traz, que me parece tão interessante, é não separar, não hierarquizar essa questão entre leigos e peritos, ou seja, colocar uma esfera que seja possível um debate mais honesto sobre quais interesses estão em jogo, ou seja, não ser mais possível no século XXI sustentar o interesse de uma ciência pura, ou seja, a questão do terraplanismo, o que está em jogo com o terraplanismo, o que está em jogo em rebater vacinas, né? O que está em jogo quando quiseram dois pesquisadores franceses num debate dizer vamos usar a África como laboratório para a vacina da Covid, né? Então, eu vejo assim que o seu trabalho ele tem muito esse caráter de ter uma concepção ampliada da ciência, né? E apenas um comentário, quando Yuri Gagarin ele olhou a Terra de fora, ele não disse se a Terra era plana ou redonda, ele só disse se ela é azul, porque né, já estava dado. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Eu resumiria o seguinte: a posição anterior com relação à ciência era a ciência é a melhor maneira de conhecer o mundo e a tecnologia como aplicação da ciência é o principal instrumento de progresso, blá, blá, blá. Agora nos perguntamos, bom, a ciência, como qualquer criação humana, volto à expressão famosa de Nietzsche, é humana demasiado humana. Qual ciência? Ciência é serviço de quê? Eu vou usar suas palavras. Que tipo de resultados científicos tem a ver com que tipo de práticas científicas? No exemplo que foi dado aqui das plantas medicinais, faz uma grande diferença entre utilizar uma planta medicinal, como já se usava tradicionalmente em nossos lares, suponhamos um chá de tal ou qual coisa para curar a indigestão, e substituí-lo por um produto químico que sintetiza tais ou quais moléculas para produzir tal ou qual resultado. Não é a mesma coisa, sem dúvida. E temos que ter, não entro aqui no mérito de qual é melhor, não é apenas questão de dizer de que a ciência
identificou a verdade sobre o funcionamento dessa planta e, portanto, hoje em dia nos damos conta de que as respostas são muito mais complexas, porque a autoridade da ciência que está nos obriga a perguntar que ciência, praticada de que modo, de acordo com que metodologia, em que contexto, de acordo com que interesses. Isso traz consigo também a ciência em relação aos que não são cientistas, somos a maioria, como se vincula isso. Então, resumindo, creio que das contribuições de vocês, o que eu resgato sobretudo é a ideia de que, uma vez mais, estamos em uma época que nos obriga, como a tantas coisas, a repensar o que queremos dizer com ciência. Assim como nos obriga a repensar o que queremos dizer com família, ou nos obriga a repensar o que queremos dizer com um animal não humano. Hoje em dia estamos forçados a repensar isso se queremos levar a sério a nossa vida e a vida dos demais. Posso continuar? Bom, essa nova ciência agora como um paradigma cultural, retomo a ideia inicial. Estamos ante a mudança do paradigma cultural. Bom, nós moveríamos, creio eu, em direção a um novo paradigma com quais crenças, quais valores e quais modos de agir. Crenças a compartilhar no futuro. A ciência constitui uma maneira de conhecer as coisas, eventualmente melhor que outras, porém nem sempre. Para determinados assuntos precisamos mesmo uma pesquisa científica e a informação que a ciência nos dá, nem para todos. Se eu quero saber se meu amigo ou minha esposa me ama de verdade, não vou saber isso aplicado em um teste. Não existem testes para esse tipo de coisas. Então, não podemos pensar que o conhecimento científico vai resolver qualquer tipo de problemas que tivermos. Nem todo problema pode ser reduzido a questões científicas, nem resolvido tecnologicamente. Reconhecer isso também é ampliar nosso espectro, sair dessa confiança dos que acreditam na ciência ou acreditavam na ciência que só vamos resolver nossos problemas de maneira científico-tecnológica. Os problemas subjetivos, os chamados problemas subjetivos, podem ser autênticas questões a serem resolvidas por outros meios que não a ciência. E a vida humana contém incógnitas, contém dilemas, e não apenas problemas técnicos, que esta é a base da confiança na ciência. Se a ciência é a melhor maneira de embasar a tecnologia, e nós podemos entender os problemas nossos como problemas técnicos que temos que resolver. Vejam que essa maneira de entender os problemas técnicos, problemas humanos como problemas técnicos, está muito difundida. Os livros de assim chamada autoajuda se baseiam nisso. Você quer resolver seus problemas, fazer isso. Mas os problemas da vida humana nem todos podem ser transformados em questões técnicas, entendendo por questões técnicas isso que eu acabo de ilustrar. A realidade que podemos pesquisar é sempre complexa, heterogênea, intervinculada, frágil e imprevisível. Isto é uma consciência que temos cada vez mais de que tanto para a natureza quanto para a sociedade, geralmente tendemos a simplificar. E as pesquisas tradicionais, disciplinares, não ajudam nesse sentido, tanto que por isso estão surgindo cada vez mais estudos interdisciplinares, para fugir desse engavetamento da mente na formação disciplinar estreita. Valores a compartilhar, aquelas eram crenças. Que valores teríamos que compartilhar no futuro? A racionalidade como sabedoria prática. Vou ilustrar o que quero dizer. A diferença entre um médico novato e um médico experiente é que ele muitas vezes diagnostica de uma maneira mais segura e mais abrangente um quadro patológico do que o novato. Então, saber exercer esse juízo, que chamamos no caso do médico juízo clínico, podríamos chamar juízo científico, etc. Isto é aquele que provém da familiaridade e da forma como, ao longo de muito tempo, a pessoa, essa sabedoria, entre aspas, que não provém, que não se improvisa, que tem a ver com
a riqueza e a extensão da experiência. Sabedoria prática, a saúde redefinida, cuidado, isto é, a saúde não apenas entendida como aquilo de que se pode tratar medicamente ou farmaceuticamente. O florescimento humano, como fazer com que as pessoas desenvolvam suas capacidades de maneira plena, a democracia, a justiça, o respeito à pluralidade de opiniões, são todos valores que uma nova relação com a ciência deveria estimular. E os modos de agir, recorrer à ciência apenas no que é pertinente, nas questões que são claramente científicas, evitar o especialista acanhado, ensinar e aprender a ciência conscientes de suas limitações e ambivalências. Este é outro ponto importante, né? No ensino e aprendizagem, desmitificar a ideia de uma ciência todo-poderosa, que aí onde a ciência entra não há mais o que discutir. Ao contrário, geralmente há bastante o que discutir. E vou finalizar com uma afirmação de John Zeeman, que foi um físico e teórico da ciência no século XXI. A boa ciência é sempre difícil. Ter consciência de que fazer uma boa ciência em todos os sentidos, principalmente correta, bem praticada e honesta, então, moralmente admissível, não é fácil, porque as dúvidas e os compromissos são diversos. Às vezes a pessoa gostaria de trabalhar de outra maneira, mas resulta que se fizer isso, provavelmente não vai ganhar posições, suponhamos academicamente, então melhor eu rezar pela cartilha habitual. Bom, pessoal, então o que eu tinha a colocar termina aqui, se não me engano, se não coloquei outra. A bibliografia, sim, sempre a bibliografia boa para impressionar o auditório. Então, olha tudo o que eu já li, vocês deveriam ler para poder conhecer melhor. Né? Tem o livro de Ulrich Beck, Sociedade de Risco, provavelmente muitos de vocês conhecem. O livro de Bunge, Investigação Científica, que é talvez a obra mais significativa para entender essa maneira de pensar. O livro de Echeverría, La Revolución Tecnocientífica, que apresenta de maneira muito bem detalhada em que consistiu a transformação da ciência em tecnociência. O livro de Finberg, Questioning Technology, onde ele reivindica uma tecnologia que seja democraticamente discutida. O livro de Gibbons, New Production of Knowledge, que é um livro que insinua formas diferentes de praticar a ciência. O livro de Sandra Harding, que possivelmente vários de vocês já conhecem, discutindo o caráter androcêntrico da ciência, né? O famoso trabalho O Princípio da Responsabilidade de Hans Jonas, e este texto de Kipcher, outro filósofo, A Ciência, a Verdade e a Democracia. São todas leituras que giram em torno desse questionamento da confiança tradicional na ciência e pedindo emprestado a metáfora que usou a Márcia, não correr o risco de jogar fora tudo o que a ciência tem de valioso, porque tais ou quais aspectos da ciência se mostram questionáveis, duvidosos, algo que talvez não podemos confiar tanto assim. Bom, isso que eu tinha colocado até aqui. Alguém gostaria de dizer alguma outra consideração? Obrigado. Eu só tenho uma pergunta, retomar a fala da colega também, do colega que falou de hierarquia do conhecimento, para entender assim, como é que você pensa a questão de... porque, claro, a gente parece estar vivendo um momento assim, de pluralidade epistemológica que considera como... que horizontaliza, né, os conhecimentos leigos, também os conhecimentos científicos. Né? Mas tem também uma corrente de pensamento que diz que, claro, a gente veio de um pensamento arcaico, depois passou por um conhecimento mítico, daí passando pelo racional, e agora estamos nessa ideia do plural, de que é tudo, né, que veio aí com autores pós-modernos que acreditam que todos os conhecimentos são epistemologicamente válidos e horizontais. Né? Como é que você vê, ou você enxerga que realmente não existe uma hierarquia, né? Porque, bom, tem pessoas que vão dizer que o pensamento, ele tem o pensamento humano, ele tem uma evolução, claro, com muito cuidado essa palavra evolução, né? A gente
né? Mas que o pensamento humano ele vem evoluindo e, claro, e quando a gente chega nessa idade que a gente está de um pluralismo, que acha que tudo é válido e tudo é igual, a gente está meio que como se chutando a própria escada que a gente usou para nos erguer, né? Como é que você vê essa Eu problemática? não acredito que tudo seja igual, ao menos neste momento. Eu continuo a pensar que a ciência, entendendo por isso uma pesquisa metódica da realidade natural ou social, feita mediante métodos, conceitos e formas de trabalho em conjunto que uma determinada comunidade encontrou mais convincente do que outros, e uma maneira mais segura de entender os problemas naturais ou sociais. Não tenho dúvida quanto a isso. Não sei o que virá a ser no futuro, se haverá uma transformação muito grande da ciência, mas por enquanto, agora respondendo a sua pergunta, eu creio que tem uma hierarquia de saberes, que existe o saber vulgar, que o saber científico é uma forma de tornar mais confiável o saber vulgar, por via do refinamento, por via de acordos metodológicos e demais, e ainda o saber filosófico, afinal eu tenho que defender meu campo, né? O saber filosófico que muitas vezes ajudou a modificar e aprimorar o saber científico. Reflexões de cientistas, filósofos ou filósofos cientistas ajudaram a modificar o que se entendia por ciência. Por exemplo, a ideia de que a ciência retrata a realidade, volto a esse ponto que é aparentemente uma espécie de consenso de que a ciência nos diz a verdade sobre a realidade. Hoje em dia, sobretudo filosoficamente, é melhor ser cuidadoso sobre isso. A ciência faz afirmações que parecem até aqui que são verdadeiras. Isso por quê? Porque sem a distinção entre verdadeiro e falso não poderíamos pensar em qualquer campo. É uma distinção elementar na vida humana. Portanto, é defensável que as diversas ciências façam afirmações até aqui consideradas verdadeiras ou, pelo contrário, falsas, sobre tal ou qual aspecto da realidade. Mas isso é uma coisa e outra diferente de dizer que a ciência diz a verdade sobre o mundo. Isso é muito mais pretensioso, dizer que a ciência diz a verdade sobre o mundo. Então, verdades pode haver em qualquer campo. Campo religioso, para quem tem uma determinada fé, no campo. Existem pessoas que defendem de que a arte é uma forma de dizer uma certa verdade sobre o mundo, por que não? Talvez seja. Mas, continuo pensando, do meu ponto de vista, eu sou filósofo da ciência, que a ciência é uma forma mais confiável de conhecer o mundo do que o saber vulgar, e que, não raramente, o saber vulgar gerou formas de conhecimento científico. Porém, vejo o problema de desdenhar demasiadamente o saber vulgar, como que não tem nada a ensinar a ciência atualmente. Me parece que é equivocado, que faz parte, vejam bem, faz parte de uma mentalidade verdadeiramente científica dar-se conta de que o saber vulgar não está constituído apenas por crendices sem fundamento. Afinal, essa conclusão de que o saber vulgar pode ensinar a ciência tem a ver com perspectivas científicas sobre as comunidades humanas, perspectivas culturais, por exemplo, da antropologia cultural, que constatam que as comunidades ditas primitivas têm conhecimentos sobre o mundo que funcionam, portanto, de alguma maneira verdadeiros, e que não é prudente continuar a considerá-los como crendices que não têm nada a dizer para a ciência. Isso faz parte de o que estou mencionando como uma redefinição que continue sendo fiel ao espírito da ciência, não à letra da ciência. Não a maneira como a ciência veio se praticando até aqui, senão ao que se propõe a ciência com relação ao mundo, em que a ciência é mais eficaz que o conhecimento vulgar para obter verdades sobre o mundo. Então, o resto faz parte da retórica triunfalista que hoje em dia está sendo tão criticada sobre os méritos da ciência. Sim. Bom dia, gente. Professor, eu tinha uma pergunta em relação ao ponto que você traz do valor, da importância do valor da historiografia da ciência. E eu fiquei pensando um pouco sobre a relação entre ciência e política, mas numa dimensão específica, assim, a relação entre financiamento da ciência, Sim. governo e produção da ciência. Sim. No sentido
sabe que a ciência política ela tem uma história que tem a ver com a história das nações, a construção do Estado Nacional, enfim. Nasceu um pouco da tentativa de explicar algumas questões políticas das nações. E hoje a gente tem, eu não sei, ainda é uma questão que eu estou tentando entender, assim, a gente também tem financiamento de algumas áreas dentro da ciência política, por exemplo, e que elegem questões que devem ser respondidas naquele momento. Tem a ver com o financiamento do CNPq, financiamento do governo, enfim. E eu queria te ouvir um pouco assim, sobre como você percebe essa relação entre a produção da ciência no sentido mais prático, né? O financiamento das pesquisas, a eleição dessas questões como mais importantes do que outras, e essa, vamos dizer assim, essa relação mais ampla entre ciência e política. Bom, eu creio que como toda atividade humana, a ciência está perpassada pela política. E por política entendemos sobretudo relações de poder, né? Então, a ciência, e portanto o financiamento da ciência, sempre dependeu de questões arbitrárias que têm a ver com quem detém o poder econômico. Então, temos todo o direito a imaginar que o tipo de pesquisas e até o tipo de questões que são favorecidas depende de aqueles grupos de poder que predominam. Eu vou dar um exemplo sobre o que me diz respeito. A filosofia tem uma situação mais precária ainda que a ciência política, porque filosofia, por definição, se supõe que não serve para nada prático. Então, claro, então, quando propomos um projeto de pesquisa que deva ser financiado, então temos que mostrar que algum tipo de utilidade, como sem aspas, esse projeto tem. Né? Bom, e não raramente como se chama, os conselhos que decidem sobre a atribuição ou não de dinheiro, me refiro especificamente ao CNPq, agem de uma maneira ocasionalmente arbitrária. Eu queria pesquisar faz uns 20 anos ou mais, justamente a epistemologia feminista. Eu já era pesquisador do CNPq, pois minha pesquisa foi indeferida e a argumentação do relator, que não sei quem foi, era de que não era um tema epistemologicamente relevante. Estava sendo discutido em Estados Unidos e na União Europeia, mas era quente o assunto. Então, veja a ignorância da pessoa em cujas mãos, vou pensar que de boa fé, foi a cair dar um parecer negativo sobre isso. Né? Eu recorri e não tive sucesso. Dou esse exemplo apenas para mostrar o quanto depende da arbitrariedade dos que têm poder, neste caso, poder de recomendar ou não a concessão de um financiamento. Então, a política nesses e outros aspectos está continuamente presente. A política, por exemplo, pensem na política tecnológica. Por que estão demorando tanto os carros elétricos a serem implementados, quando está claríssimo que depende, entre outras coisas, da existência de carros elétricos que haja menos poluição? Ora, porque o interesse dos fabricantes de carros comuns é mais forte ainda, né? Diga-me. Aproveitando o gancho que a moça falou, essa questão da relação entre ciência e política, ela é muito tênue, né? Ao mesmo tempo que a ciência ela é uma produção humana, né? Como diz ele, é uma certa forma cultural de entender a vida também, né? Simplificando bastante. A política também é uma criação, vamos dizer assim, uma forma de entendimento de mundo, de organização social, que se dá a partir de contradições, né? Enfim, oposição de classe, etc. E tal. A ciência também perpassa por esses elementos, né? E um exemplo que eu sempre me vem à mente a questão de política e ciência é a Guerra Fria, né? A União Soviética vence com largas vantagens, um país praticamente feudal, né? E consegue lançar o primeiro satélite, o Sputnik e tal. Como a ciência e a política se relacionam, como também essas disputas políticas impulsionam os desenvolvimentos tecnológicos. Claro, tem um lado ambíguo também, porque a gente pensar no nazifascismo, né, as pesquisas científicas colocaram, né, a questão de subjugar a raça, aquela coisa toda. Então essa ambiguidade, mesmo que ela existe, ela de certa maneira, tem seus fundamentos, ela é muito sutil, né, a questão de terra plana, antivacina. Você tem financiamentos, né? Você tem questões governamentais, basta ver o governo anterior que a gente sobreviveu, né?
E isso sempre tem que se colocar, não quer dizer que não se coloca, mas colocar-se à mesa essas ambiguidades, ao mesmo tempo esse tensionamento, talvez coloque a ciência não como esse pedestal, né, tira esse pedestal. Eu acho que naquele contexto dos anos 50, do positivismo lógico, aquele projeto Manhattan já começa a questionar, peraí, a ciência ser usada para fins políticos, né? E eu queria saber um pouco essa relação, né? A ciência como esse instrumento, claro, né, com suas particularidades próprias, né? E esse tensionamento para a política, né? E claro, já começou o senhor já começou a falar um pouco sobre isso, porque eu também sou da filosofia, a gente tem que se justificar, né? Você está fazendo um projeto de pesquisa para quê, né? Qual o impacto social disso, né? Quer dizer, a filosofia, ela não é justamente essa construção social, tem que se justificar de novo para isso, né? E a política parece que está sempre outorgando o que é ou não útil, né? Nesse sentido. E a ciência se interrelaciona com isso, né? Seguro. Eu resumiria assim, o tipo de pesquisas que são financiadas, que vão ao ponto que estamos discutindo, depende dos setores de poder que predominam, seja genericamente, seja setorialmente, por exemplo, no CNPq ou de fora. É impossível imaginar. Parte da desilusão com a imagem tradicional da ciência foi porque idealizava demasiadamente a conduta científica, sobretudo no que diz respeito a ser alheia a questões de tipo político ou econômico. Hoje em dia nos damos conta de que é absolutamente errado entender dessa maneira. Uma coisa é a ideia da ciência, e a ciência como um ideal de ajuda ao conhecimento do mundo para melhor viver, tudo isso em que eu acredito. E outra é a ciência efetiva, a ciência real, que existem inúmeras formas, nem sempre aceitáveis por nós, e que deixa, inclusive, de lado, às vezes, atividades outras que nos dizem respeito, por exemplo, à filosofia, né? Uma sociedade dominada pela mentalidade científica ou cientificista, melhor, né? Acaba deixando de escanteio outras coisas, não apenas a filosofia. Por que financiar a produção artística, por exemplo? Eu só queria voltar nessa questão do financiamento, porque a gente fala filosofia, ciência social, área de humanas, né? O Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, foi um programa que, né, durante 5 anos, 4 anos, anulou. Não, as ciências sociais não existia dentro da ciência, né? Mas também é um problema nas áreas, por exemplo, da biologia ou da física, também é um problema. Eu, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com uma equipe de pesquisadores que estavam tentando descobrir uma doença. Né? E eles vêm da área da parasitologia. E a briga deles é sempre assim: a parasitologia não recebe nunca financiamento. Por quê? Porque não há interesse de resolver problemas de pessoas pobres. Porque nós aqui não estamos no chão, não estamos lidando com o nosso risco, né? Então, assim, são cientistas que adotam uma atitude muito mais quixotesca, né? De ir atrás de recursos próprios para poder dar conta. Não, então, o que eu quero dizer assim, que essa questão da escolha, né? É uma decisão política. Eu lembro muito o professor Fernando, que faz parte do núcleo do ECOS. Ele foi vice-presidente da Fiocruz e ele dizia, às vezes, a reunião com o Ministério da Saúde, ele dizia, bom, quem nós vamos salvar? Aí ele diz assim, bom, nós podemos dizer que nós vamos matar. Porque quando você faz uma escolha de algumas doenças a serem pesquisadas, você negligencia outras, né? Então, esse é um dilema, né? Quem faz essas escolhas no mundo da ciência, né? Que dá ali um parecer para um projeto, isso não é relevante, né? Então, eu, assim, como resolver isso, não sei, mas eu acho que debater sobre isso é a primeira questão, né? Como que as pessoas que nos representam no mundo da ciência levam em consideração essa questão, né? E aí também, uma pergunta que eu queria fazer sobre acho que não sei quem perguntou aqui, do vale tudo da ciência, né? Eu lembrei do Bruno Latour, que é considerado um grande relativista e nas obras do final da vida dele, ele teve uma decisão, ele defendia muito o princípio da simetria.
vencedores e os perdedores da ciência, né? A ideia de que, um pouco dessa ideia de vale tudo, mas no final ele toma uma decisão, todos os escritos dele é uma defesa e uma crítica das mudanças climáticas. Não haveria possibilidade de ele ver o outro, porque todos os escritos dele foi uma defesa de um lado da ciência, né? Então ele não poderia mais ser simétrico, porque o que ele escreveu, né, principalmente nos vários livros, uns 3 mais ou menos, no final da vida dele, era numa direção de negação da simetria. Né? Então, para ver como é difícil a ideia do vale tudo, de fato, né? Um próprio autor que é relativista não conseguindo dizer o vale tudo. E nesse sentido eu queria perguntar sobre Feuerabend. O que mantém, como que ele se encaixaria, ou ele seria um problema hoje a mais dentro dessa onda do negacionismo da ciência, que é um autor ali que seria... E uma última pergunta, eu acho que já é muito, do comitê de pesquisa, dos comitês de ética em pesquisa científica, né? Que é uma questão, será que ao invés de regular, claro que é óbvio, tem pesquisas com seres humanos, tirar sangue tem que ser muito regulado, claro, mas algumas pesquisas, será que não valeria mais ter aula de epistemologia, de ética, de metodologia, ao invés de preencher um formulário lá que você vai assinar e você nem sabe o que é um pouco nessa direção. Bom, são muitas perguntas, mas eu vou preceder essas perguntas de uma ressalva parecida com a que você mesma fez. Eu não me considero com a capacidade de resolver nenhum dos problemas que coloquei aqui. Não. Olha, o filósofo Nietzsche, que já citei uma vez, disse uma vez que a modéstia é a virtude dos que não podem ter outra. Bom, eu não sou modesto de maneira alguma, simplesmente sou realista. Quem sou eu, qualquer intelectual em meu lugar, para dizer que está apontando uma saída para... O que estou assumindo e publicando em meus trabalhos a consciência de que precisamos mudar nossa relação com a ciência, por exemplo. Tá. O que eu digo, posso estar inclusive enganado em todos os pontos que eu estou colocando. Se eu conseguir que vocês e qualquer outro que leia meus livros pense de forma diferente sobre a ciência, de uma maneira que contribua para que vivamos melhor, aleluia, tomara que sim. Agora, voltando às perguntas da Márcia, Feyerabend provocou muita comoção na década de 70 ou um pouco antes, não, 70, quando publicou seus livros, sobretudo o famosíssimo Contra o Método, porque foi uma única voz discordante dentro da comunidade de filósofos da ciência que, em geral, partiam da pressuposição de que a ciência é valiosa, a ciência é superior ao conhecimento popular e pronto. E, ademais, a ciência, com seu método, resolve tudo. E ele foi uma chamada de atenção em sua forma espalhafatosa, diria eu, de falar de que tudo vale, sobre a necessidade de repensar a ciência. Com relação ao tudo vale, eu creio que nem tudo vale. E que não poderíamos viver de acordo com esse princípio na vida. Nem tudo vale. Precisamos poder discernir na vida o que aparentemente é mais verdadeiro e o que aparentemente é mais falso, ou mais valioso ou menos valioso. Não tem essa de tudo vale. E depois vem a pergunta sobre o comitê de ética. Bom, o problema dos comitês de ética é o seguinte, o que se entender por ética? Né? Como nos pormos de acordo sobre normas éticas, ou mais vulgarmente chamadas normas morais, sobre o que é correto e incorreto, sobre o que é honesto e desonesto. Os próprios filósofos não conseguiram, ao longo da história, formular uma doutrina que fosse consensual para todo mundo. Existem diversas grandes doutrinas éticas, ou seja, elaborações teóricas sobre a moral. Então, a primeira coisa seria ver esses comitês éticos, se eles se animariam a formular certos princípios éticos de acordo com os quais julgariam as propostas, que a comunidade, uma vez mais, a questão da democracia, que a comunidade concorde em que são critérios que
as pessoas aceitariam, sobretudo os atingidos, aqueles cujas pesquisas vão ser autorizadas ou não. Então, possivelmente haja alguns critérios meio óbvios, mas talvez não sejam tão como os que a Márcia citou sobre realizar pesquisas com seres humanos, mas cadê as pesquisas sobre animais? Aí já pisamos cada vez um terreno mais perigoso, mais delicado, ou quem sabe daqui a pouco pesquisas sobre plantas também. Também a moral, o que se entende por moral, daria a impressão, não sei porque não sou antropólogo, nem biólogo, nem cultural, daria a impressão de que moralidade é algo que acompanha sempre a vida humana, algum tipo de sentido de moralidade. Tradicionalmente a moralidade tem a ver com um fundo religioso, mesmo nas pessoas que já não acreditam mais na religião, mas a forma como as pessoas catalogam o que está certo e o que está errado moralmente tem a ver com o pano de fundo da religião em que se formaram. Mas uma aspiração que vem da época do iluminismo é se poderíamos chegar a formular consensualmente, isto é, com uma discussão pública, princípios éticos que todo mundo pudesse aceitar, que se baseassem não na religião, que é o que geralmente divide as pessoas, mas na razão, ou na racionalidade, aquilo que parece mais convincente a todos. Então, talvez o que está faltando nos comitês de ética é um esclarecimento sobre quais são os critérios utilizados, porque do contrário é uma espécie de minha opinião contra a sua e não saímos daí, né? Desculpa só. Mas com todas essas discussões acaba me surgindo assim, isso que o Márcio também trouxe, a questão da transparência, né? Ou seja, como fazer um processo. Acho que a transparência aqui, ela parece que tem uma, não sei, ela traz talvez não uma solução, mas uma forma de que talvez todas essas necessidades de horizontalizar, de tornar mais evidente essas escolhas que acabam sendo feitas tanto nos comitês quanto nas bancas e tribunais, poderia ser uma saída ou uma... É um ingrediente, sem dúvida. A reivindicação de que haja transparência no comportamento das pessoas, das instituições, dos procedimentos, parece indispensável para que vivamos melhor. Né? São todas coisas, vejam, que apontam a como poderíamos viver de uma melhor maneira. A nossa relação com a ciência é um aspecto importante, sem dúvida, mas existem inúmeros outros aspectos, do tipo como deveria ser nosso relacionamento com, suponhamos, os migrantes, para poner um tema atualmente bem relevante. Então, uma série de questões da vida cotidiana tem que perpassar tem que ser perpassados por uma consciência da necessidade de mudança em que a ideia de que as atitudes, as motivações, a forma de relacionamento das pessoas deveriam ser transparentes. Concordo com isso. Gente, eu acho que tem muita coisa para a gente pensar mais do que perguntar. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, a Márcia e a todos vocês que tiveram a paciência de acompanhar esta exposição. Eu fico à disposição, a Márcia tem meu e-mail, se alguém deseja trocar algumas outras ideias comigo, né? Então, está aí. Eu que gostaria de agradecer, né? O professor Cupani gentilmente aceitou o convite, e uma coisa interessante que eu perguntei, online ou presencial? E ele optou pelo presencial. Eu acho que isso tem um valor muito importante aqui para a gente pensar no nosso contexto. Está difícil a universidade voltar de novo a ter aquela vibração do passado, né? Eu acho que a gente passou muito tempo isolado. Então, assim, obrigado, Cupani, por dar esse reforço para essa coisa mais, né, tete a tete. O online tem impactado positivamente alguns aspectos da vida acadêmica. Penso principalmente na possibilidade de bancas online, que reduziu bastante a dificuldade de congregar fisicamente pessoas para julgar em trabalhos. Eu creio que isso tem sido um ganho ocasional da universidade, mas ainda com uma redução de orçamento e demais.
mas a relação presencial professor-aluno continua sendo, a meu modo de ver, por mais que eu sou suspeito porque sou de outra geração, mas continua sendo uma coisa difícil de se substituir. Já dei aulas, claro, naturalmente online, mas não é a mesma coisa, não apenas porque pifam os aparelhos, não, suponhamos que as condições sejam ideais, mas não é a mesma coisa, você não está tratando com as pessoas da mesma maneira. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por virem, por me ouvirem até aqui. A gente que agradece. Muito bom, Stefani. E agora temos o registro Não, histórico. caramba.